Bom dia, irmãos, graças e paz, amém? Que bom que você está aqui nessa manhã para podermos, pelo 8º mês desse ano, participar da ceia. E na semana passada, nós estamos, não só na semana passada, mas nós estamos estudando o livro de Gálatas. E na semana passada nós falamos sobre o quê? Quem lembra aí? Quem estava aqui? Ninguém lembra? Filhos. Adotados. Filhos de Deus. Uma verdade que depende da nossa fé. Mas é uma das verdades mais impactantes no Evangelho. E essa filiação ecoou durante toda a semana no meu coração, e eu queria compartilhar mais um pouquinho com vocês, olhando agora para a mesa. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, talvez seria a mesa dos filhos. Porque a cruz, ela não apenas nos livrou da condenação, mas ela nos trouxe para a mesa. E não é uma mesa qualquer, irmãos. É a mesa da família de Deus. E quando nós pensamos em filiação, como eu disse, essa questão ecoou durante essa semana, eu pensava sobre isso. Porque assim, você que é pai, assim como eu, você pode ter até planejado os teus filhos, né? Agora é hora, vamos lá, vamos tentar, isso e aquilo. Você até torce pode até torcer, não, que venha qualquer menino, menina, venha com saúde, mas eu particularmente torci que fosse um menino, meu primeiro filho, que eu falava para Carol, meu pai não tem um neto, tem 2 netas, pô, se ele pudesse ter um neto. Depois veio o Caio, torcemos para que tivesse um menino. Você pode até torcer, mas você não sabe muito bem como vai ser, né? Nasceu lá, aquela expectativa e tudo mais. Mas quando nós falamos de adoção, nós falamos de alguém que escolhe tornar alguém que não é filho seu filho. Então, se vocês conhecerem alguém, e devem conhecer, que passou por esse processo de adoção, você sabe mais ou menos como funciona. Você vai lá, olha a criança, olha, deixa eu conhecer um pouco, passar um dia bonito, deixa eu ver, será que eu vou gostar, como é e tudo mais. Pelo menos os maiores, talvez os menorzinhos é impossível. E aí Deus olha para nós, olha para você. Você pode olhar para você aí, você pode pensar, não, é um prazer para Deus me adotar. Sou um pastor, toco, chego cedo, dou dízimo, falo, vida, privilégio me ter como filho. Mas a gente tem aquele lado nosso meio obscuro, né? E aí Deus olha para nós com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas faltas de qualidade, com a nossa falta de qualidade, e decide despejar sua misericórdia sobre nós e decide nos adotar. Esse cara aí, pior que ele seja, eu quero que ele seja meu filho. Isso para mim me pareceu uma loucura muito grande durante essa semana. Gálatas, capítulo 4, mesmo texto da semana passada, 4 e 7, diz o seguinte: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. Pô, sei que é constrangedor às vezes, mas fala para quem está do teu lado, você não é escravo, você é filho. Tem vergonha, você está em casa. Agora você fala, mas você também é herdeiro. Tudo que o pai tem é seu. Está no testamento.
E na semana passada nós respondemos, eu perguntei quem nós somos. E nós podemos ter certeza que nós somos filhos, se nós cremos. Se nós não cremos, ninguém vai ser filho sem crer. Quer ser meu filho? Eu não quero. Não quero ser meu filho, não acredito nessa história de adoção. Agora, se você crê, você é filho. E a ceia responde para nós hoje, como nós nos tornamos filhos. E nós olhamos a mesa e nós lembramos, você sabe muito bem, o pão é o corpo de Cristo que foi partido, o sumo de uva remete ao sangue de Cristo que foi derramado, porque é pela cruz que nós nos tornamos filhos. Existe um propósito, muitas vezes a gente acha uma ideia infantil que o Cristo morreu apenas para tirar a gente do inferno, que é verdade. Mas não foi só isso, Ele morreu para nos colocar dentro de uma família. E nós esquecemos disso. Deus queria formar uma família de muitos filhos. E Ele pagou um preço alto para que você pudesse ser filhos. Ele não morre só para nos tirar do inferno, morre para nos fazer, para que possamos fazer parte da família dele, para que possamos estar na casa do Pai, para que possamos ser filhos. Porque a justificação que a cruz trouxe para nós nos remete ao tribunal, mas a adoção nos leva para dentro da família, para dentro da casa do Pai, como filhos. A justificação mudou nosso status, a adoção muda o nosso relacionamento com o Pai. Paulo fala Abba. Paulo tem a ousadia de tratar Deus, o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, como paizinho. Só Jesus tinha feito isso lá no Getsemane, quando ele está aflito e fala, paizinho, se possível passa de mim esse cálice. E Paulo fala, opa, esse direito é nosso também, porque nós somos filhos. Quando nós olhamos a cruz, nós olhamos a justiça que foi feita, quando nós pensamos na justificação, nós vamos ver Deus como um juiz que nos tornou inocentes, mas quando nós pensamos em ser filhos, quando nós pensamos na adoção, nós podemos então olhar Deus como um Pai. E a cruz que produz todas essas coisas para nós. Quanto custou para Deus nos chamar de filhos? Custou tudo. Não foi barato. Custou o sangue derramado do único que era inocente, o único que não deveria derramar uma gota de sangue. Foi Ele que derramou. 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Nossa culpa foi, Ele precisou fazer justiça. O nosso pecado fez com que Ele fosse obediente até morte de cruz. A nossa escravidão, éramos escravos do pecado. Ele que era livre, morreu por nós, pagou esse preço. Isso nos dá um privilégio, por isso que é especial nós falarmos sobre isso, é especial nós termos essa consciência de que nós somos filhos. E quando nós olhamos para a mesa e lembramos disso, nós podemos lembrar também desse cálice que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, que nós vamos ler já, fala que esse cálice é a nova aliança no sangue dele. E o que uma aliança faz? Uma aliança estabelece um relacionamento, uma aliança estabelece muitas vezes um novo relacionamento. E lá no Antigo Testamento, Deus tinha um relacionamento com o povo. Só que no Antigo Testamento, Deus tinha um povo. Mas na nova aliança agora, Deus tem filhos. E foi a cruz que mudou isso, a cruz que inaugurou isso, a ceia celebra isso nessa manhã, por isso que é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de agradecimento. Eles comemoravam a Páscoa, a ceia remetia à Páscoa, que lembrava dessa saída do Egito, e nós não precisamos mais celebrar a saída de nenhum lugar. O que nós celebramos é que nós entramos e fazemos parte da família de Deus, não como estranhos, não como escravos, não como servos, mas como filhos. Paulo fala, Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção.
E essas duas palavrinhas, para que, revelam o propósito da cruz. Como eu já disse, Jesus não morreu apenas para mudar o nosso destino, que era o inferno, mas Ele morreu para mudar a nossa identidade. Você era escravo, direito a nada, agora você é filho, adotado, tem direito a toda herança. E a cruz faz com que a gente possa ter o direito, o privilégio de chamá-lo de Pai. Irmãos, existe uma diferença entre ser apenas perdoado, nós cantamos, sou perdoado, nós somos perdoados, do que sermos recebidos. Imagine que um juiz, diante de um criminoso condenado, analisa toda a causa e absolve aquele homem. Justiça foi feita, você está solto, inocente, pena retirada, você não deve nada, você está livre, e a história termina ali. Volta para a sua vida, o juiz volta para casa, todo mundo vai embora e tudo mais. Agora imagine algo um pouco diferente. O juiz faz toda a absolvição, bate o martelo lá, desce, só que ele desce no tribunal, vai ao encontro daquele homem, abraça aquele homem e fala: agora nós vamos lá para minha casa, senta aqui na minha mesa, e a partir de agora, além de você ser inocente, você também vai fazer parte da minha família, você vai viver na minha casa, eu vou te adotar, você vai ser meu filho. Irmãos, foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele não apenas cancelou a nossa dívida, Ele nos recebeu na sua família. Por isso que Paulo usa a palavra adoção. E talvez a obra pudesse ter parado na justificação. Acabou, vocês foram justificados, hasta la vista baby, façam o que vocês quiserem. Não! Porque Deus nunca quis só libertar escravos, Ele quis ter filhos. E a cruz e o sacrifício de Cristo pode preparar para nós hoje, amanhã, a cada mês, uma mesa não para estranhos, uma mesa não para escravos, uma mesa de família, uma mesa de filhos. Isso tudo porque Deus enviou o seu Filho amado para nos resgatar. Sem isso nós não poderíamos estar aqui. E tudo apontava para esse momento, a Páscoa apontava para isso, todos os sacrifícios, todos os cordeiros que foram sacrificados apontavam para isso, para o cordeiro que não tinha pecado, como João Batista viu e disse. Nós sabemos que a história vem fazendo várias alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, formou um povo. Deus fez uma aliança lá no Sinai com Moisés e constituiu Israel como nação. O que Cristo faz na cruz por nós é estabelecer uma nova aliança. E essa aliança agora não está escrita em tábuas de pedra. Essa aliança foi selada com sangue, um sangue inocente. E essa aliança não está baseada na nossa capacidade, irmãos, porque nós somos falhos. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Essa aliança é baseada na perfeita obediência de Cristo. Jeremias 31 já tinha profetizado isso. Eu vou firmar uma nova aliança, vou perdoar as iniquidades de vocês, eu jamais vou lembrar dos pecados. E naquele momento essa profecia se tornou realidade, uma nova aliança começou. Na antiga aliança Deus tinha um povo, na nova aliança Deus tem filhos. E é exatamente isso que Paulo tenta explicar para nós em Gálatas. A cruz não criou somente um povo, a cruz criou uma família. Por isso que a ceia não é simplesmente o memorial da cruz. A ceia é uma celebração da família que foi formada pela cruz. E se nós somos uma família, então Paulo pode usar Abba Pai, Paizinho. Paulo pode ter a liberdade de chamar o Deus Todo-Poderoso de Paizinho.
Isso traz para nós a consciência e o privilégio, a certeza que temos o privilégio de sermos filhos. E é só por isso que nós estamos hoje diante da mesa, é só por isso que nós podemos participar nessa manhã. Que amor é esse? Que coisa, história doida! Um amor profundo, um amor imenso, um amor que nos cobre, um amor que nos envolve. Um filho que experimenta o abandono, para que eu e você, escravos, filhos rebeldes, pudéssemos experimentar a filiação, pudéssemos experimentar a adoção. Ele foi tratado como inimigo, para que nós fôssemos recebidos como família. Irmãos, a ceia, hoje, mês que vem, cada momento, traz para nós a consciência de que essa mesa é uma mesa de família, porque nós somos filhos. E nós podemos até lembrar, pensar e dizer que a cruz abriu as portas do céu. É uma verdade. Mas a Bíblia vai além, porque ela diz que a cruz abriu as portas da casa do Pai para nós. Eu posso me arriscar a me dizer que o Evangelho nunca foi apenas sobre tirar pecadores do inferno, mas foi buscar e resgatar esses pecadores para que fossem filhos e levá-los de volta para o lar, nos braços do Pai. Lucas 15 tem uma parábola, uma história interessante, você conhece? Jesus conta a história de um filho que foi embora, pegou toda a herança do pai e falou: Pai, eu vou seguir a minha vida, me dá toda a minha parte, antecipa a minha herança, eu vou viver a minha vida. O pai faz isso e esse menino gasta toda a herança do pai, todo o dinheiro que lhe cabia. E aquele jovem retorna, e o pai podia dizer simplesmente para aquele menino: está perdoado, garotão, segue a vida, beleza. E aquele menino pediu: pai, é o seguinte, sabe o que eu quero? Eu não quero nem, só quero que tu me dê um trabalho. Pega o teu pior servo aí, aquele que limpa a comida dos porcos lá, deixa eu trabalhar com aquilo que eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Mas aquele pai, que tinha muita saudade do seu filho, mas que viu seu filho perder metade das suas posses, ele faz muito mais. Ele manda trazer a melhor roupa, ele manda colocar um anel no dedo, ele manda colocar sandálias nos pés daquele menino, ele manda preparar um banquete, pega a melhor carne que tiver aí, pega um wagyu aí, faz um churrascão e vamos comemorar, porque o meu filho está de volta, porque o meu filho perdoado pode sentar à mesa novamente. E como essa história traz para nós a certeza que nós somos iguais àquele filho, que a gente vira e mexe e volta coberto de pecado, e a gente espera só misericórdia, que é renovada a cada manhã, a gente sabe disso, mas o Pai faz infinitamente mais por nós. Ele nos veste com a sua justiça, Ele nos recebe como filhos e nos chama para participar da sua mesa. E a ceia é isso, irmãos. É a mesa da graça nessa manhã, é a mesa da reconciliação, é a mesa da família. Não é um prêmio para você, não é uma recompensa. Eu estou bem, essa mês eu vou ceiar. Não é um momento para os perfeitos, é um momento para os filhos. Se você crê e entende que é filho, você é convidado a participar dessa manhã. E nós não fazemos isso porque somos dignos, nós participamos porque fomos adotados. Nós participamos porque somos filhos. E a ceia traz para nós a reflexão, para que eu e você possamos lembrar sempre do preço disso tudo. Não foi barato. E quando Paulo lá em 1 Coríntios 11 nos dá um conselho muito importante, lá no 28, 11 e 28, ele fala: examine-se, pois o homem,
Eu não sei se a gente ainda continua cometendo o mesmo erro de achar que esse exame é para a gente descobrir se a gente é bom o suficiente para participar. Deixa eu ver se eu sou bom o suficiente para participar. Deixa eu fazer uma análise. Como foi minha semana? Como foi meu fim de semana? Mas o contexto é totalmente outro. Porque o exame faz para nós, o autoexame faz para nós hoje uma pergunta: você está vivendo como filho? Você entende a sua filiação? Como nós estamos vivendo hoje? Como escravos ou como filhos? Nós podemos dizer a papai, paizinho, e nós podemos ter a certeza que vivemos uma vida onde filhos, assim como o pai amam, assim como o pai perdoam, assim como o pai repartem, assim como o pai vive em comunhão, porque a adoção produz isso para nós. A cruz cria essa família, e a ceia reúne essa família junto. Está hoje para participar. Eu queria ler com vocês mais uma vez 1 Coríntios 11, no versículo 26, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. No versículo 28, portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. No versículo 26, Paulo está dizendo: vocês vão fazer isso até que Ele venha. E hoje nós estamos aqui mediante a mesa dos filhos. Somos filhos, é a nossa mesa, nós podemos participar. Mas nós não podemos esquecer, e é isso que Paulo alerta no versículo 26, que existe uma outra mesa sendo preparada para nós. João viu essa mesa lá em Apocalipse, as bodas do Cordeiro. Hoje nós podemos comer um pedaço do pão, mas naquele dia nós vamos participar do grande banquete do reino. Hoje nós celebramos pela fé. Mas naquele dia, como nós cantamos, nós vamos vê-lo face a face, porque é a graça dele que vai nos levar. Hoje, irmãos, aí a gente ainda chora, mas naquele dia toda lágrima será enxugada. Hoje a gente ainda luta contra o pecado, mas naquele dia nós seremos perfeitamente semelhantes a Cristo. E o que fazemos nessa manhã é um ensaio do que nós viveremos lá. O pão partido nessa manhã anuncia que um grande banquete está chegando. E além disso, conta uma história. A história de um pai que enviou seu filho. De um filho que entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos participar nessa manhã. Não como escravos, mas como filhos. A história de escravos que se tornaram filhos. A história de pecadores que receberam um lugar à mesa. Quanto custou isso? Como eu já disse, custou tudo. Custou para o céu entregar o maior tesouro que ele tinha. Custou para o pai entregar seu filho amado. Custou para um filho amado deixar toda a sua glória e se fazer homem como nós. Custou a humilhação da encarnação, custou a obediência à lei, custou a rejeição que ele sofreu de todos os homens, custou os açoites, os espinhos, os cravos, custou a cruz, custou a morte, sangue derramado. Mas a cruz não é só uma história de sofrimento. A cruz foi um lugar de troca, onde Cristo recebeu aquilo que era nosso, para que nós recebêssemos aquilo que era dele.
Ele recebeu condenação para que você recebesse uma justificação. Ele recebeu vergonha para que nós pudéssemos receber honra. Ele recebeu abandono para que nós pudéssemos receber a adoção e ser filhos. Ele foi tratado como inimigo para que nós fôssemos recebidos como filhos. E é como filhos que nós vamos participar dessa manhã. O conselho de Paulo para nós é: se examine. E talvez, eu não sei, se você chegou aqui carregado com alguma culpa, imaginando que você falhou nessa semana, que você pecou, que você tenha decepcionado alguém. E se você parar para perguntar, por acaso, não deveríamos, mas se você parar para perguntar, enquanto você faz o autoexame, será que eu posso, ainda posso, mesmo com tudo que aconteceu essa semana, será que eu ainda posso me aproximar da mesa, Leandro? Sim. A resposta do Evangelho para você é sim. Porque essa mesa nunca foi preparada para pessoas perfeitas. Essa mesa é preparada para aqueles que entendem que são filhos, pecadores que reconhecem que precisam de um Salvador. Porque a única pessoa perfeita que poderia participar dessa mesa sem nenhuma justificativa é aquele que entregou seu corpo para que eu e você pudéssemos estar aqui. O exame adicional que a gente faz nessa manhã, porque a pergunta se repete nesse domingo, como foi feito no domingo passado, você tem sido filho? Você tem vivido como filho? Porque não viver como filho é viver como escravo. Somos filhos ou somos escravos? Porque alguém que vive a vida cristã como escravo, irmãos, faz tudo por obrigação. Serve por medo, ora por culpa, obedece tentando conquistar o amor de Deus. Mas a mesa hoje nos lembra que ninguém precisa conquistar um lugar na casa. Nós já recebemos lugar. Cristo conquistou esse lugar por você. Cristo conquistou esse lugar para você. E nós não obedecemos para sermos amados, nós obedecemos porque já fomos amados. Nós não servimos para nos tornar filhos, nós servimos porque nós já somos filhos. E essa é a diferença entre religião e evangelho. A religião diz: obedeça para ser aceito, participe se você está se sentindo bem. O evangelho diz: você foi aceito em Cristo, você é filho. Participe, porque essa é a mesa para os filhos que receberam a salvação pela graça de Deus. Nós podemos olhar para essa mesa, o pão está diante de nós, o cálice está diante de nós, e o pão nos lembra que houve um corpo que foi entregue, o cálice nos lembra que houve um sangue derramado, e ambos anunciam algo muito maior, que existe uma família, que nós somos filhos. E talvez você falou 200 vezes filhos, mas é para você nunca esquecer, porque toda vez que nós participamos da ceia, Deus está dizendo para nós que nós somos filhos, que nós pertencemos a Ele, que foi pago alto preço para que nós fôssemos adotados, corpo entregue, sangue derramado, um justo condenado, primogênito, um filho unigênito ferido, para que eu e você, escravos, pecadores, pudéssemos ser chamados de filhos. Quando você pegar o pão nessa manhã, lembre-se do preço da nossa adoção, da tua adoção. Quando você beber o cálice, lembre-se, Deus não apenas perdoou os nossos pecados, Ele nos deu o privilégio de participarmos da mesa, não como estranhos, não como visitantes, não como escravos, mas como filhos.
E assim é o momento que os filhos se reúnem para relembrar juntos o preço da adoção e celebrar o privilégio e a honra de sermos filhos. E toda vez que nós participarmos, que o Pai nos lembre que pertencemos à família de Deus. Hoje não estamos aqui apenas para lembrar que Cristo morreu. Mas nós viemos para participar e lembrar que Ele morreu sim, mas Ele morreu e está vivo. E nós vamos então esperar o dia que nós vamos celebrar e participar da mesa juntos, até que Ele venha. E até que Ele venha, o que vai fazer com que a gente possa continuar seguindo a certeza que o Paizinho nos ama, que o Paizinho nos deu, nos tornou filhos, escolheu nos adotar para que nós pudéssemos ser filhos, pagou um alto preço para que nós pudéssemos participar dessa manhã, dessa mesa. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela consciência que temos que somos teus filhos, adotados por um alto preço. Que nenhum dos meus irmãos tenha um sentimento ou qualquer dúvida, Pai, de que nós não somos mais escravos, de que somos escravos, nós somos estranhos. Não, nós servimos um Deus que nos ama, um Deus que nos dá o privilégio de nos chamá-lo de Abba, de Pai, de Paizinho. Que a nossa fé seja mantida na certeza que fazemos parte da tua família, que podemos participar da tua mesa hoje como filhos, não como estranhos, não como escravos, mas como filhos adotados. Um preço pago, alto foi pago naquela cruz, sangue derramado, corpo partido. Nós podemos ter a certeza que somos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Quem participa, aqueles que entendem o sacrifício de Cristo e aceitam a filiação por fé. Na sequência, aqueles que são batizados ou que querem ser batizados. Porque se você entende que é filho, se você entende o sacrifício de Cristo, a expressão natural é que você seja batizado. Porque foi um dos dois sacramentos que Cristo deixou. Terceira coisa é que a mesa já come sozinha. Comer sozinha é estranho, né? Comeu sozinho, chato, né? Mas que você põe uma mesa e a pessoa que você convidou não veio, caramba. Porque a mesa é uma refeição para a família. Nós, filhos, mediante o Pai que está aqui, que Ele está vivo, participamos, lembramos do sacrifício e celebramos a ressurreição que faz com que nós sejamos filhos. E a quarta coisa é o exame. E o exame que faz com que a gente tenha certeza que nós não temos méritos para participar, e por isso participamos. Porque não é por nós, é sobre nós, é sobre o sacrifício dele, sobre graça, sobre filiação, e nós podemos participar dessa lei como filhos e não como escravos. Vamos participar? Vou chamar o irmão Amaro, ajudar a netinha.